Uma pergunta do professor Jonas aqui. Em sua opinião, qual o papel da igreja, achei aqui, da igreja na promoção da justiça social e no enfrentamento das desigualdades? A igreja Sim. até onde vai nisso? Ah, bom, vamos primeiro falar sobre injustiça social, né? Entender o que é isso. Hoje, esse termo, ele tem uma conotação muito ideológica e nós vamos ter... Virou, né? Virou Virou totalmente isso aí, ideológico. não é? A igreja deve combater todo tipo de injustiça. Jesus disse que nós éramos o sal da terra e a luz do mundo. E ele disse que as nossas boas obras deveriam brilhar diante dos homens para que eles pudessem glorificar o Pai que está no céu. Então, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus nos ensina que é de dentro do coração do homem, está em Mateus 15, é que saem os maus pensamentos, os assassínios, a imoralidade, a ganância, a inveja, a loucura. Então, se por um lado a igreja tem que se engajar de todas as formas legais que ela puder para minimizar todo tipo de injustiça, preconceito que houver, ela tem que fazer isso. A homofobia, a gente tem que combater a homofobia. Claro. Né? Então, a igreja tem que usar todos os recursos que ela pode fazer, sem perder de vista aquilo que é o compromisso e a missão maior dela. Porque a partir do momento que Jesus disse que o problema é o coração do homem, tudo isso procede de dentro do coração humano, a igreja tem a missão, ela tem o alvo, ela sabe que tudo isso é resultado da corrupção do coração humano. E só tem uma coisa que cura a corrupção do coração, que é o Evangelho de Cristo. O perdão, a regeneração, a transformação que Deus faz no coração das pessoas. Uma vez que as pessoas são transformadas pelo Evangelho, elas não vão mais cometer injustiça. Ou se elas cometerem, elas vão sentir que elas erraram, vão pedir perdão e vão recuar. Elas vão ter compaixão, elas vão acolher, elas vão ser abençoadoras. O problema é o coração do homem, Rogério. E uma vez, a função da igreja é ir lá no coração, em primeiro lugar. Se ela se limita a combater a injustiça social nos termos que todo mundo está combatendo, ela virou uma ONG. Ela perdeu a exclusividade. Ela é a única instituição no mundo que tem a resposta para o problema no seu estágio final e mais profundo, que é o coração. Só ela tem isso aí. Uma vez que ela esquece disso e se mete no ativismo para poder resolver as coisas de qualquer jeito, ela perde o seu chamado. Então, qual é o papel da igreja hoje? Pregar o evangelho de arrependimento, de reconciliação, de perdão de pecados, mudança de vida e, ao mesmo tempo, o quanto ela puder, praticar boas obras, combater ativamente a injustiça social em todas as suas formas, sem nunca descurar do seu chamado principal. Não te preocupa um pouco principalmente o que está acontecendo no Brasil, essa bancada evangélica, essa procura da igreja de se misturar com política? Não é muito perigoso isso? Muito. Confusão de usar inclusive púlpito para pedir voto e eu não sei, eu acho muito perigoso. Você acha perigoso, eu acho perigoso e abominável. Eu não queria falar alguma coisa mais pesada, mas eu concordo, é abominável. É mesmo, tem nada a ver. Isso aí é um desvirtuamento muito grande do que é o evangelho. A igreja não pode se comprometer com a política partidária, porque ela perde a liberdade para ser profética. Ela tem que ser a voz de Deus. A igreja tem que alertar os governantes, tem que advertir de que quando eles estão extrapolando as suas funções, dizer para eles que há um Deus sobre toda a terra e que governa o mundo, que eles estão naquela posição porque Deus os colocou ali. Romanos capítulo 13, não tem autoridade que não proceda de Deus, e essas autoridades vão dar conta a Deus de tudo isso. Então a igreja precisa ser livre para ela poder dizer tudo isso. Então, se ela se junta, se ela se identifica oficialmente, ou se junta, se filia, ou se engaja, se compromete com um determinado partido político, com uma determinada ideologia, ela não vai poder exercer essa função. E aí vai ficar amordaçada, vai ficar quieta, porque tem rabo preso, né? Tem rabo preso.
Na hora que chamam um político para falar lá na igreja, dar o púlpito ao político e tudo mais, em troca de voto, o político vai querer alguma coisa depois. Claro. Né? Ele vai querer alguma coisa depois. Aí e acaba o político virando tarefeiro da igreja para conseguir tijolo para construção, telha para fazer uma reforma. Isso aí não faz o menor sentido. Agora, eu não vejo nada demais, de repente uma igreja convida aí um senador, um deputado para uma reunião com os jovens num sábado, durante a semana, para falar sobre política, né? O que é que... Não tem isso aí, tudo mais. Mas se chama de um lado, chama do outro também. Agora, se envolver mesmo e se comprometer como instituição... E corre o perigo também de idolatria, né? De idolatrar uma pessoa, um ser humano, né? Sem dúvida. Como salvador da pátria. Eu acho também. Não quero dizer nomes, né? Mas a gente não precisa dizer nomes, né? Mas eu vejo para os dois lados, né? Eu vejo que tem idolatria dos dois lados. E não pode falar mal dele, que ele é o escolhido, ele é não sei o quê. E, pô, não é assim, né? Não. A César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Exato. Certíssimo. Muito bem. Mas isso é uma coisa que é preocupante ou não? É restrito a pouco? Né? É preocupante. Nunca deu certo no passado, né? Não, nunca deu. E historicamente... a mistura de monarquia com igreja. Porque o que é que acontece? O Estado vai querer se meter nos negócios da igreja e a igreja vai se sentir no direito de se meter nos negócios do Estado. Foi por isso que a ideia do Estado laico teve grande repercussão entre os protestantes históricos. Né? Eles entenderam que o Estado laico era a melhor forma de você estruturar essa relação igreja-Estado. É um Estado em que a igreja seja livre, qualquer igreja, não tem liberdade não tem interferência, e em que o Estado garanta a liberdade de culto. Então isso é interessante, isso é bom. Não é para todos, inclusive para os cristãos também. Então, o Estado é laico no sentido de que ele não protege nenhuma religião em particular, mas protege todas em particular, e que ela garante o direito de expressão, de fé, de crença, de culto e de religião de todos, independente de qual seja a religião. Então, esse é o ideal da relação Estado-Igreja. Agora, o que acontece é que algumas pessoas pensam que Estado laico quer dizer Estado ateu. Não é. O fato de que o Estado é laico não quer dizer que, por isso, as religiões não tenham a sua liberdade ou que, ocasionalmente, o Estado não possa colaborar. Vamos supor, uma igreja quer abrir, tem uma favela, uma igreja quer abrir uma escolinha lá, numa creche, e nada impede que ela possa fazer um contrato com a prefeitura de recursos e outras necessidades para que aquela escolinha possa abençoar aquela comunidade carente lá. Então, é possível, num Estado laico, isso acontecer. Agora, se faz com uma, tem que fazer com todas, não é? Se o Estado dá recursos para uma igreja católica abrir uma creche, tem que dar também para a igreja pentecostal abrir uma creche lá no alto do morro. Não pode proteger nenhuma. Então, essa é a visão ideal do relacionamento igreja-Estado.